Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 4 de novembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Veio aí ter uma mulher possessa de um espírito de enfermidade que a tornara doente. Havia 18 anos. Tão curvada era que absolutamente não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. E, impondo-lhe as mãos, ela se endireitou no mesmo instante e rendeu graças a Deus. Lucas 13, 11 a 13. Meta do mês: desenvolver justiça, amor e caridade. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 876. Meta do dia: ante as ofensas, procure eliminar do teu coração qualquer iniciativa de retaliação. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus as bênçãos do perdão. Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre, nós nos colocamos nesse instante sob o teu amparo, sob a proteção dos bons espíritos que têm muito cuidado por nós. E que possamos, Jesus, no dia de hoje, desenvolver o perdão em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos caminhar firme na tarefa redentora das nossas vidas, afastando de nós todo desejo de vingança. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é dia de iniciarmos o tratamento em nossa casa espírita a partir das 8 horas da noite. Então, você pode estar conosco. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. O tratamento espiritual é uma oportunidade que nós temos de nos ajustarmos, né, para ficarmos um pouquinho melhor. Então, se nós andamos entristecidos, achando que tudo acabou, com as ideações suicidas, depressivas, ou se já tentamos o suicídio, é uma oportunidade que nós estamos tendo de melhorarmos. Também, se nós estamos com a nossa mediunidade em desequilíbrio, ouvindo vozes, vendo espíritos, tendo pesadelos, se nós estamos envoltos nas drogas, na bebida alcoólica, no cigarro, na viciação do sexo, da gula, também é uma oportunidade de tratamento. Andamos nervosos, irritadiços, brigamos com a esposa, com o esposo, com os filhos, no ambiente de trabalho, desarmonia no trânsito, aquelas enfermidades que nunca saram, faz tratamento e não se resolve. Você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Então vem fazer o tratamento, começa hoje, lá na nossa casa espírita, tá bom? Meus amigos, queremos lembrá-los que no dia 23 e 24 deste mês nós teremos o nosso encontro fraterno. Na descrição do nosso vídeo, nós vamos compartilhar o link de inscrição.
Então venha, faça sua inscrição. O tema do nosso encontro fraterno será Bem-aventurados os misericordiosos. E vamos ter um conteúdo maravilhoso durante o dia, que é a doutrina espírita e as crianças ou as pessoas autistas. Então venha estudar com a gente, tá bom? Meus amigos, nós iniciamos o estudo da sétima obra, o Evangelho por Emmanuel, e neste caso, comentários às cartas universais e ao Apocalipse. Estamos estudando a carta de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Resiste à tentação. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos inferiores, conflitos interiores. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o por a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição é em nos, deixa eu repetir, só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos
em vivos instrumentos do mal. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 101. Meus amigos, enquanto estivermos aqui na Terra, nós não teremos as belezas espirituais do paraíso que tanto almejamos, porque ainda estamos numa condição deplorável. Paremos para pensar. Ainda temos raiva, temos mágoas, temos ressentimento, temos ódios. Como que nós vamos herdar o céu nessa condição? Você já pensou nisso? Ou Deus vai chegar, nós vamos chegar depois da morte do corpo físico e Deus vai passar a mão na nossa cabeça? Se nós passamos aí 40, 50, 80, 100 anos com muito ódio no coração. Então, precisaremos retornar aqui quantas vezes forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento. É claro que nós temos pouco tempo. E se nós não melhorarmos nesta encarnação, provavelmente não nasceremos mais na Terra. Porque o processo de regeneração da Terra também está em estado avançado. A Terra precisa passar por processos melhores, porque ela vai se tornar aqui um reino de Deus. Mas ainda temos muito mal na Terra. Ainda há pessoas más. E nós também fazemos parte, porque nós ainda temos o mal no nosso íntimo. Por isso que nós temos que nos esforçar. E as provações, como diz o apóstolo Tiago, faz parte desse processo, porque nós, como diz o Emmanuel, comprazíamos no mal, ou seja, nós tínhamos prazer de fazer o mal. Eu digo que fazer o mal nós sabemos fazer bem feito. Nós somos doutores no mal. Nós, às vezes, passamos dias, noites em claros, planejando, sendo astuto em como nós vamos trabalhar para derrubar alguém, para colocar tal vingança em ação. Então a gente ainda tem isso dentro do nosso ser, né? Mas precisamos nos avançar. E aí, esse processo de provação que nós passamos, às vezes nós nascemos em corpos perfeitos, sadios, mas chega um tempo da nossa experiência terrestre, nossos corpos se debilitam e faz parte desse processo de ajuste. Quando nós nos encontrávamos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da reencarnação, no capítulo 4, quando nós nos encontrávamos no mundo espiritual, nós pedíamos a Jesus que ao nascer nós pudéssemos passar por um processo de muita dor. E os espíritos ainda falavam: José, você toma cuidado, que essa prova é muito árdua. Você não vai aguentar, você vai ficar, sofrer muito, você vai ficar rebelde, você vai ficar reclamão, porque é doloroso. Não, eu vou dar conta e que não sei o quê. E aí eles olham e às vezes, com conversas ali, ameniza um pouco os processos dolorosos, ou seja, vamos sofrer, mas não tanto assim. Vamos deixar para a próxima encarnação um pouquinho da dor, do sofrimento. Meus amigos, é preciso que cada um de nós tome posse da existência, tenhamos vontade, tenhamos desejo de viver. Às vezes, diante do sofrimento, nós queremos desistir, achando que não tem saída. Mas o que falta é fé. O que falta é a esperança dentro de nós. Porque a gente está num mar bravio.
As ondas estão altas, a gente não consegue visualizar a margem. Mas se nós continuarmos trabalhando em nós esse processo íntimo, buscar ajuda, lembremos, a ajuda não vem de forma milagrosa, de forma mágica. Precisamos nos esforçar. E é um esforço constante, porque a gente acha que vai acontecer um milagre, as coisas vão se transformar e eu não vou sofrer mais. Não. É um processo constante. Vou melhorar um pouquinho hoje, vou vencendo as tristezas de hoje, amanhã vai ser melhor, e assim a gente vai alçando voos. Quando a gente chegar, subir 10 degraus, a gente olhar para baixo, nossa, eu consegui avançar 10 degraus. Mas no outro dia, por um pouquinho de vacilo, a gente volta uns 5 degraus para baixo. É natural, faz parte desse processo de ajustamento. E a gente vai avançando todos os dias. Então vamos começar de novo, avançar no trabalho do Cristo. Não vamos nos permitir o sofrimento da rebeldia, da raiva, do ódio, da tristeza, do remorso. Vamos fazer como o filho pródigo. Tá doendo? Vamos levantar e vou voltar para a casa do Pai. Eu sei que lá vai ser melhor. Então, meus amigos, vamos voltar. Não, ou seja, voltar para nós. O que que eu tenho que mudar daqui por diante? E procurar melhorar, né? Muito bem, vamos, eu falei muito tempo, vamos fazer prece e vamos nos esforçar, desenvolver a paciência. Graças a Deus, bondoso Jesus. Nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas que estão aflitas, angustiadas, entristecidas, aquelas que estão sofrendo. Que o seu amor possa, Jesus, envolver nesse instante esses irmãos. Que Nossa Mãe Santíssima encaminhe até as residências, com os lanceiros, para que possam acolher aqueles espíritos que insistem em causar transtorno e desequilíbrio a tantos irmãos. E que possamos, Jesus, desenvolver em nós a vontade firme, a vontade ativa para a nossa transformação. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.